Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero convidar vocês a entrar numa caminhada muito bonita, muito profunda, mas também muito desafiadora, colocar Jesus como primeiro e único amor da nossa vida. Isso não é apenas uma frase espiritual, é um chamado à conversão interior, um convite a redescobrir aquilo que sustenta o nosso ser, o amor que nos transforma desde dentro. Todos nós, em qualquer parte do mundo, carregamos no coração um desejo profundo, ser amados e saber que temos um lugar no coração de alguém. O ser humano precisa do amor para viver, mas muitas vezes esquecemos uma verdade essencial. Aquele que nos amou primeiro, que nos ama mais do que todos, que não desiste de nós mesmos quando caímos, é Jesus Cristo. No ritmo acelerado da vida moderna, muitas forças competem pelo centro do nosso coração. Trabalho, ansiedade, dinheiro, redes sociais, comparações, feridas emocionais, pressões familiares. Corremos atrás de tantas coisas, esperando que elas nos tragam felicidade, mas no fundo, quantas vezes ainda sentimos um vazio, uma inquietação, uma falta de paz? Esse vazio nasce quando Jesus deixa de ser o amor principal da nossa vida. Muitas pessoas me dizem durante encontros pastorais ou audiências: Papa Francisco, eu rezo, mas não sinto nada. Eu vou à missa, mas meu coração continua pesado. Minha vida parece fora de controle. Sinto que Jesus não está mais no centro. E eu sempre respondo com carinho: Jesus não abandona vocês. Somos nós que nos afastamos. E Ele, paciente e fiel, continua esperando o nosso pequeno gesto de retorno. O amor de Jesus não exige que você seja perfeito ou impecável. Ele não pede que você tenha sucesso na vida. Ele não exige que você nunca erre. Jesus pede apenas um coração disposto a se abrir, mesmo que só um pouquinho. Ele não escolhe os fortes para amar. Ele ama e fortalece os fracos. Ele não escolhe os santos para caminhar com Ele. Ele nos santifica justamente porque caminha conosco. Por isso, Jesus é o único amor que permanece, que não falha, que não decepciona. Irmãos e irmãs do Brasil, um povo cheio de alegria, música, calor humano, festas, futebol, cores e fé viva, vocês sabem muito bem como o coração pode ser facilmente atraído por tantas coisas do mundo. E isso é parte da beleza da vida. Mas quero lhes dizer algo importante. Jesus também deseja que o coração de vocês esteja em chamas, mas com o fogo do amor verdadeiro, e não com paixões que passam rápido. Quando Jesus se torna o primeiro amor do nosso coração, começamos a perceber que as decisões ficam mais leves. Os medos parecem menores. A solidão encontra companhia. As dores ganham sentido. As lutas são iluminadas por esperança. Não porque a vida se torna fácil, mas porque já não caminhamos sozinhos. Jesus caminha conosco, sustenta, consola e cura. Antes de avançarmos para as próximas partes, quero convidar você, aí onde está agora, a fazer algo muito simples. Feche um instante os olhos e diga no silêncio do coração: Jesus, eu quero que Tu sejas o primeiro amor da minha vida. Ajuda-me a colocar-te no centro de tudo. Acreditem, um simples sussurro sincero já abre espaço para que Ele comece a agir. Jesus entra como uma brisa suave, mas com a força de um amor que cura, ilumina e transforma. Nas próximas partes, vamos aprofundar juntos como reconhecer a presença amorosa de Jesus em cada dia, em cada gesto, em cada luta, em cada alegria. Mas hoje deixo para vocês apenas uma pergunta para levar à oração. Quem ocupa o primeiro lugar no meu coração, Jesus ou outra coisa? Se a resposta não for Jesus, não tenha medo.
Ele não se magoa, Ele espera. Basta dizer: Senhor, quero voltar, ensina-me a amar-te em primeiro lugar. E Ele caminhará com vocês passo a passo como um amigo fiel. Queridos irmãos e irmãs, para que Jesus seja realmente o primeiro amor da nossa vida, precisamos aprender a reconhecer a sua presença nas pequenas coisas, nas coisas simples, naquilo que muitas vezes parece comum demais para ser sagrado. Jesus não se revela apenas nos grandes milagres, mas sobretudo no silêncio do cotidiano, nos detalhes que passam despercebidos aos olhos apressados. Muitas pessoas imaginam que para sentir o amor de Cristo é preciso viver um grande momento espiritual, uma emoção intensa, uma experiência extraordinária. Mas não é assim. Jesus caminha conosco no ordinário, no dia a dia. Ele está presente quando você acorda cansado, quando enfrenta uma dificuldade, quando trabalha duro para sustentar a família, quando cuida dos filhos, quando ajuda alguém sem que ninguém veja. Ele está presente, sobretudo, quando o coração está ferido e não sabe como continuar. Às vezes, irmãos e irmãs, Jesus se revela justamente naquilo que não escolhemos. Uma prova, uma perda, uma decepção, um desafio inesperado, não porque Ele queira nos fazer sofrer, mas porque em muitos momentos é na fragilidade que finalmente paramos e escutamos. É ali que Ele sussurra: eu estou contigo, confia em mim. Reconhecer o amor de Jesus significa abrir os olhos para enxergar a sua delicadeza na vida. E Jesus é muito delicado. Ele nunca força a porta do nosso coração. Ele bate suavemente como quem respeita e espera. Quero convidar vocês a pensar em algo simples. Quantas vezes, ao longo da vida, vocês receberam um gesto de carinho, uma palavra que chegou na hora certa, uma ajuda inesperada, um abraço que consolou, uma força que surgiu exatamente quando vocês já não tinham mais? Tudo isso é Jesus passando por vocês. Não como um espetáculo, mas como um amigo fiel que não abandona. O problema é que muitas vezes vivemos distraídos demais, apressados demais, conectados a tantas coisas e desconectados de nós mesmos. O mundo moderno nos tira do momento presente. E quando perdemos o presente, perdemos também o lugar onde Jesus age, o agora. Irmãos e irmãs, Jesus não é um Deus distante. Ele não está preso nos livros, nem só dentro das igrejas. Ele está na vida. Ele está em vocês. Ele está ao lado de vocês. Mas, para reconhecer isso, precisamos cultivar uma atitude muito simples: a gratidão. O coração grato enxerga o amor de Deus mesmo quando a vida está difícil. A gratidão abre espaço para a fé, e a fé abre espaço para o amor. Quero lhes fazer um pedido pastoral, como pai e irmão. Antes de dormir, tentem lembrar apenas de 3 coisas pelas quais vocês podem agradecer no dia. 3 coisas simples: um sorriso, um momento de paz, algo que deu certo, ou até mesmo uma dificuldade que vocês conseguiram suportar. Vocês vão perceber que Jesus esteve lá, acompanhando cada passo. E se alguém me diz: Papa Francisco, meu dia foi tão difícil que eu não encontrei nada para agradecer, eu respondo com carinho: agradeça por ter resistido. Isso já é graça de Deus. Jesus nos ama de forma tão profunda que até nas lutas Ele está presente, sustentando, consolando, iluminando. E quando começamos a reconhecer esse amor silencioso, discreto, constante, nosso coração começa a mudar. A alma encontra descanso, o medo perde força. E Jesus começa a ocupar o lugar que sempre foi dele, o primeiro lugar. Queridos irmãos e irmãs, reconhecer o amor de Jesus não é um exercício intelectual, mas uma experiência concreta.
é um olhar novo sobre a vida. É perceber que nada acontece sem que Ele esteja ali por trás, segurando a nossa mão. No próximo capítulo, vamos dar um passo ainda mais profundo. Como permitir que esse amor transforme quem somos, cure nossas feridas e nos faça novos? Mas hoje deixo uma pequena oração para o coração de vocês. Jesus, abre meus olhos para te reconhecer em cada detalhe do meu dia. Queridos irmãos e irmãs, reconhecer o amor de Jesus é o primeiro passo, mas permitir que esse amor transforme o nosso coração é algo ainda mais profundo. Jesus não quer apenas ser lembrado, Ele quer nos renovar, quer fazer nascer em nós um coração novo, mais livre, mais manso e mais semelhante ao dele. E aqui precisamos ser muito sinceros. Todo coração humano carrega feridas, feridas antigas, silenciosas, escondidas, feridas que vêm de rejeições, perdas, palavras duras, humilhações, frustrações, medos e até dos nossos próprios pecados. Às vezes pensamos que para amar Jesus de verdade precisamos estar perfeitos, mas é justamente o contrário. Jesus só consegue transformar aquilo que entregamos a Ele, com verdade e humildade. E não há amor maior do que permitir que Ele entre onde mais dói. Muitas pessoas têm medo de deixar Jesus tocar suas feridas, têm medo de se sentir vulneráveis, têm medo de encarar o que está dentro do coração. Mas, irmãos e irmãs, Jesus não é um juiz severo que entra para acusar. Ele é um médico amoroso. Ele não expõe a ferida para nos envergonhar, mas para curar. Se vocês permitirem que Jesus toque aquilo que vocês escondem dos outros e até de si mesmos, Ele transformará o que hoje parece impossível de mudar. Ele transforma ressentimento em perdão. Ele transforma medo em coragem. Ele transforma vazio em sentido. Ele transforma tristeza em esperança. Ele transforma pecado em vida nova. Mas essa transformação exige algo essencial: abrir o coração e confiar. Quero contar algo profundo. Muitos me dizem: Papa Francisco, eu tenho fé, mas meu coração continua duro. Eu amo Jesus, mas não consigo mudar certos hábitos. Eu sei o que é certo, mas não tenho força para fazer. E eu respondo sempre a mesma coisa: deixe Jesus amar você antes de tentar mudar. Porque a verdadeira conversão não acontece pela força de vontade, mas pela força do amor. Quando o amor de Jesus entra, Ele muda tudo desde dentro. Ele muda o olhar, muda o jeito de falar, muda as escolhas, muda a maneira de reagir às dificuldades. Uma pessoa que se deixa amar por Cristo não sai igual. Ela se torna mais paciente, mais misericordiosa, menos orgulhosa, mais compreensiva, mais humana. O amor de Jesus não nos transforma de uma vez. Ele nos transforma aos poucos, como um artesão que trabalha o barro com delicadeza. E o barro somos nós. Mas para essa transformação acontecer, precisamos praticar algo muito precioso: o silêncio interior. O mundo moderno é barulhento, cheio de pressa, cheio de opiniões, cheio de distrações. E o coração barulhento não escuta Jesus. Ele fala sempre no silêncio, no coração em paz, na alma que entrega suas lutas a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, eu peço, tirem ao menos alguns minutos por dia para estar com Jesus, sem pressa, sem palavras complicadas, sem máscaras, apenas ficar com Ele, apenas abrir o coração, apenas dizer: Senhor, aqui está a minha vida, toca onde Tu quiseres. E Ele vai tocar naquilo que precisa ser curado, vai tocar no medo que paralisa, vai tocar no orgulho que fecha portas,
vai tocar no desânimo que rouba a alegria, vai tocar nas memórias que doem, vai tocar nos hábitos que afastam vocês da paz e pouco a pouco vocês vão perceber algo belo acontecendo. O coração fica mais leve, a alma respira melhor, a mente se acalma e a vida começa a florescer novamente. Porque quando Jesus transforma o coração, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque o modo de viver o mundo se renovou. Queridos irmãos e irmãs, antes de passarmos ao próximo capítulo, quero deixar uma oração simples para quem deseja iniciar esse processo de transformação. Jesus, entra no meu coração, cura minhas feridas, tira o que não vem de ti, faz de mim uma pessoa nova. Jesus escuta essa oração sempre e responde sempre, porque transformar corações é o que Ele mais ama fazer. Queridos irmãos e irmãs, se queremos que Jesus seja o primeiro amor da nossa vida, precisamos aprender a colocar Jesus no centro das nossas escolhas, das pequenas decisões do dia a dia até as decisões grandes que moldam o nosso futuro. Amar Jesus não é apenas um sentimento, é uma direção de vida, um critério, um modo de escolher e de agir. Muitas vezes vivemos como se o amor por Jesus fosse uma parte isolada da nossa vida espiritual, algo reservado para a igreja, para a oração, para o domingo. Mas o Evangelho não é um pequeno bloco colocado dentro da rotina. Ele é a luz que deve iluminar todas as áreas da nossa vida. O amor por Jesus só se torna verdadeiro quando começa a influenciar o modo como decidimos, como tratamos as pessoas, como lidamos com o trabalho, como utilizamos nosso dinheiro, como reagimos às ofensas, como administramos o tempo, como enfrentamos as tentações, como cuidamos da nossa família, como vivemos a nossa fé no mundo. E aqui está algo muito importante. Não basta dizer eu amo Jesus. Precisamos viver como quem o ama. Amar Jesus nas pequenas escolhas diárias. O Evangelho nos ensina que a fidelidade começa no pequeno. Não é nas grandes decisões que se revela a profundidade do amor, mas nas pequenas escolhas. Escolher perdoar ao invés de guardar rancor. Escolher servir ao invés de esperar ser servido. Escolher ser honesto quando ninguém está olhando. Escolher escutar ao invés de julgar. Escolher a verdade mesmo quando custa caro. Escolher amar mesmo quando é difícil. São esses pequenos gestos que formam um coração semelhante ao de Cristo. 2. Perguntar-se sempre, o que Jesus faria no meu lugar? Irmãos e irmãs, este é um exercício muito simples, mas profundamente transformador. Diante de qualquer situação pequena ou grande, experimentem perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta ilumina, ela nos tira de reações impulsivas e nos coloca no caminho do Evangelho. Quando alguém nos ofende, o que Jesus faria? Quando vemos uma pessoa necessitada, o que Jesus faria? Quando enfrentamos uma injustiça, o que Jesus faria? Quando temos que decidir entre o egoísmo e a generosidade, qual seria a escolha de Jesus? Pedir ao Espírito Santo que nos mostre a resposta é permitir que Jesus participe das nossas decisões. Isso é amar Jesus com maturidade, com profundidade, com verdade. 3. Amar Jesus é renunciar ao que nos afasta dele. Colocar Jesus no centro significa também identificar tudo aquilo que compete com ele dentro do nosso coração. E aqui é preciso coragem. Às vezes, o que ocupa o primeiro lugar não é algo claramente mau, mas algo que tomamos como absoluto. O orgulho, o desejo de controlar tudo,
a necessidade de ser admirado, um vício silencioso, uma relação que não faz bem, uma ambição exagerada, a busca desordenada por prazer, dinheiro ou reconhecimento. Essas coisas, quando se tornam deuses dentro de nós, roubam o espaço que pertence somente a Jesus. E quando Jesus não é o primeiro, nada no nosso coração fica em ordem. A renúncia cristã não é tristeza, é libertação. Não é perder, é ganhar espaço para aquilo que realmente vale a pena. 4. Amar Jesus nas dificuldades e na cruz. Há um amor que só se revela nas horas difíceis. O amor fiel. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que Jesus está no centro. Mas quando chegam as cruzes, e elas sempre chegam, o coração é provado. O amor verdadeiro por Jesus não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária, especialmente na dor. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, quando a oração parece silenciosa, quando falhamos e precisamos recomeçar, quando o medo tenta dominar, quando o desânimo pesa sobre a alma. É justamente nesses momentos que Jesus mais se aproxima, mesmo quando não sentimos, e é nesses momentos que podemos dizer com humildade: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Esse tipo de amor agrada profundamente ao coração de Cristo, porque é um amor que não depende de emoções, mas de fé. 5. Uma pequena prática para hoje. Eu quero deixar um exercício simples para ajudar vocês a colocar Jesus no centro das escolhas. Durante esta semana, antes de tomar qualquer decisão importante, mesmo pequena, façam esta breve oração. Jesus, se esta escolha me afasta de Ti, tira do meu coração o desejo de fazê-la. Jesus, se esta escolha me aproxima de Ti, dá-me força para realizá-la. Vocês vão perceber como essa pequena abertura permite que Jesus conduza a vida de vocês de maneira nova e muito mais profunda. Queridos irmãos e irmãs, até agora falamos sobre reconhecer o amor de Jesus, permitir que Ele transforme o nosso coração e colocar Ele no centro das nossas escolhas, mas existe algo igualmente essencial: praticar esse amor todos os dias, de forma concreta, simples, humana, real. Amar Jesus não é uma teoria espiritual, é uma prática diária que molda o coração e renova a vida. O amor verdadeiro não cresce sozinho. Ele precisa ser cuidado, alimentado, protegido. Assim como uma planta precisa de água e luz, o amor por Jesus precisa de gestos, atitudes, perseverança. E não se preocupem, Jesus não espera de vocês grandes feitos, mas fidelidade no pequeno. Ele ama o esforço humilde, o passo sincero, o desejo simples de agradá-lo no cotidiano. Hoje quero partilhar com vocês 4 pilares essenciais para viver esse amor todos os dias. Oração. O encontro necessário, a primeira prática é a oração. Não como obrigação, mas como encontro. Não como repetição, mas como diálogo. Não como peso, mas como descanso. Muitas pessoas dizem: Papa Francisco, eu não sei rezar. E eu sempre respondo: rezar é simplesmente abrir o coração e deixar Jesus olhar para você. Pode ser uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma leitura da Bíblia, ou até mesmo um suspiro cansado ao fim do dia. O importante é estar com Ele. Tentem reservar alguns minutos diários de manhã antes de dormir, ou em algum momento silencioso, apenas para dizer: Jesus, estou aqui, fica comigo. Essas palavras simples são suficientes para reacender o amor. 2. A palavra de Deus, alimento para a alma. A segunda prática é a escuta da palavra de Deus. O Evangelho
não é um livro antigo, é a voz viva de Jesus falando ao coração. Quantas vezes, ao abrir a Bíblia, uma frase toca vocês como se tivesse sido escrita exatamente para aquele momento da vida? Isso não é coincidência, é Jesus falando. Irmãos e irmãs, leiam ao menos um versículo por dia. A palavra ilumina as escolhas, consola na dor, fortalece na tentação e revela o rosto verdadeiro de Cristo. E quando a palavra entra, o coração muda. Caridade, o amor que sai de si. O terceiro pilar é a caridade. Não há amor por Jesus sem amor pelos irmãos. Não existe coração cristão que não se mova diante da dor do outro. Jesus sempre nos lembra: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Quando você ajuda alguém, quando oferta um gesto de gentileza, quando perdoa, quando compreende, quando consola, é Jesus que está sendo amado através daquela pessoa, e é lindo perceber isso. O amor por Jesus cresce quando deixamos de viver para nós mesmos e passamos a servir. E servir não é apenas dar coisas, é dar atenção, escuta, presença, paciência, tempo, especialmente tempo, porque amar custa tempo e o mundo moderno nos rouba esse tempo. 4. Pureza de coração. Protegendo o amor, o quarto pilar é a pureza de coração. Pureza não significa ausência de erros, mas um coração que sabe voltar a Jesus sempre que se perde. Todos nós, em algum momento, vacilamos, erramos, caímos, escolhemos mal, mas Jesus não se escandaliza com as nossas quedas. Ele se entristece apenas quando não queremos levantar. Cuidar da pureza do coração significa vigiar aquilo que alimentamos na alma. Pensamentos que nos afastam de Deus, vícios que aprisionam, relações que ferem, ambientes que nos enfraquecem, escolhas que nos deixam espiritualmente vazios. A pureza é a decisão de guardar o coração para Jesus, mesmo quando o mundo oferece atalhos fáceis. O amor que cresce devagar, mas cresce sempre. Irmãos e irmãs, amar Jesus não é algo que acontece de uma vez. É um caminho, um processo, uma caminhada de muitos pequenos sims dados diariamente. E Jesus se alegra com cada passo que vocês dão. Ele conhece a luta, conhece o esforço, conhece a intenção. E Ele ama aquilo que vocês tentam fazer por Ele, mesmo que falhem no caminho. Por isso não desanimem. O amor espiritual cresce como uma semente, devagar, escondido, silencioso, mas firme, forte e verdadeiro. Uma prática para esta semana. Quero deixar uma proposta simples para vocês viverem nesta semana. Todos os dias, escolha um pequeno gesto concreto para mostrar o amor por Jesus. 1 minuto a mais de oração, um ato de gentileza, um perdão dado, uma palavra boa, uma renúncia pequena, um versículo do Evangelho, uma visita, um pedido de desculpas. E no fim do dia, digam apenas: Jesus, hoje eu te amei assim. Vocês vão se surpreender com o quanto isso transforma o coração. Queridos irmãos e irmãs, para amar Jesus acima de tudo, também precisamos falar com sinceridade sobre aquilo que concorre com Ele dentro do nosso coração. Existem forças, hábitos e ilusões que pouco a pouco, sem percebermos, vão ocupando o espaço que pertence somente a Deus. E quando isso acontece, o amor por Jesus se enfraquece, perde brilho, perde prioridade. Não é que deixamos de acreditar, apenas deixamos de dar a Ele o primeiro lugar. E quando Jesus não está no centro, tudo o resto se desorganiza. Emoções, decisões, relações, prioridades e até a paz interior. Hoje quero falar sobre
as principais tentações espirituais que roubam o amor por Jesus, tentações muito humanas, comuns, mas profundas. 1. A tentação do ativismo, fazer muito, mas amar pouco. Muitos de nós caímos na tentação de viver ocupados demais, correndo demais, resolvendo coisas demais, e no meio disso tudo o coração se distancia do essencial. O ativismo nos faz acreditar que o valor da vida está na produtividade. Mas Jesus nunca pediu que fizéssemos muito. Ele pediu que amássemos muito. Quando o coração vive atropelado, Jesus vai sendo deixado para depois. Depois do trabalho, depois dos problemas, depois do cansaço, depois da preocupação. E assim, pouco a pouco, ele deixa de ser prioridade. Irmãos e irmãs, o reino de Deus não cresce com pressa, cresce com fidelidade. E fidelidade exige tempo para estar com Jesus. 2. A tentação das distrações, perder o foco espiritual. Vivemos num mundo cheio de distrações. Celular, redes sociais, notícias, entretenimento, preocupações constantes. Nada disso é mau em si, mas se não tomarmos cuidado, rouba a nossa atenção, desgasta nosso interior e impede o silêncio necessário para ouvir a voz de Jesus. Muitas pessoas me dizem: Papa Francisco, eu não escuto Deus. E eu respondo: não é que Deus não fale, é que o barulho do mundo cala a voz de Deus dentro de nós. Uma alma distraída é uma alma vulnerável. 3. A tentação do ego, colocar-se no centro. O ego, o eu primeiro, é uma das tentações mais sutis. O coração começa a girar em torno de si mesmo. Minhas vontades, meus projetos, meus sentimentos, meus desejos, minhas verdades. Sem perceber, Jesus é deslocado do centro e nós colocamos a nós mesmos no trono que pertence somente a Ele. Mas quando o eu é o centro, o coração fica pesado, inquieto, inseguro, porque nós não fomos feitos para carregar o peso de sermos o próprio Deus da nossa vida. O único lugar seguro é deixar Jesus reinar no coração. 4. A tentação dos afetos desordenados. Muitas vezes não são pecados que nos afastam de Jesus, mas apegos a uma pessoa, a um hábito, a um prazer, a um sonho, a uma memória, a uma ferida, a uma necessidade de controle. Quando algo se torna mais importante do que Jesus, mesmo que seja algo bom, o coração perde liberdade. E um coração que não é livre não consegue amar Jesus plenamente. Jesus não quer tirar nada de vocês. Ele quer apenas colocar cada coisa no lugar certo e o lugar dele é o primeiro. A tentação da autossuficiência. Eu me basto. Outra tentação muito comum é acreditar que podemos resolver tudo sozinhos. Eu sei o que fazer. Eu não preciso pedir ajuda. Eu me viro. Eu dou conta. Mas o Evangelho é claro. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nada que permaneça, nada que dê fruto, nada que traga paz verdadeira. Reconhecer a própria limitação não é fraqueza, é sabedoria. É ali que Jesus começa a agir. Como vencer essas tentações? A resposta é simples, mas profunda, voltando sempre ao coração de Jesus. Não existe tentação maior que a misericórdia dele. Não existe fraqueza maior que a força do seu amor. Não existe distância maior que o abraço que Ele está sempre pronto para dar. Aqui estão 3 pequenos caminhos para vencer. A silêncio diário. 5 minutos em silêncio diante de Deus deixam a alma em paz e devolvem o foco. Exame de consciência, leve e diário. Perguntar-se no fim do dia: hoje Jesus foi o primeiro na minha vida? Se não foi, basta dizer: perdão, Senhor, amanhã quero fazer melhor. Um pequeno ato de amor.
Cada gesto de amor aproxima o coração de Cristo e enfraquece as tentações. Uma pequena oração para hoje. Jesus, retoma o primeiro lugar no meu coração. Tira tudo o que te rouba o espaço. Liberta-me de distrações, apegos e medos. Quero que tu sejas o meu único Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus ocupa o primeiro lugar no nosso coração, algo muito profundo começa a acontecer dentro de nós, algo que nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhuma riqueza e nenhum sucesso do mundo pode oferecer. A verdadeira paz e a verdadeira liberdade. E hoje quero falar justamente sobre isso. O que acontece dentro da alma quando Jesus se torna de fato o amor número 1 da vida? A paz que o mundo não pode dar. Todos nós buscamos paz, mas nem sempre sabemos onde encontrá-la. Muitos procuram paz na segurança financeira, outros em relacionamentos afetivos, outros em prazeres, viagens, trabalho, status, reconhecimento. Nada disso é mau, mas nada disso é firme o suficiente para sustentar o coração humano. A paz que o mundo oferece é frágil, muda conforme as circunstâncias. Mas a paz que Jesus dá é estável, profunda, silenciosa, uma paz que permanece mesmo quando a vida está difícil. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Quando Ele é o primeiro amor, o coração deixa de oscilar ao sabor das tempestades. Mesmo nas dores, existe dentro de nós uma certeza tranquila. Eu não estou sozinho, Jesus está comigo. E essa certeza é a raiz da verdadeira paz. 2. Liberdade interior. O coração que já não é escravo. Amar Jesus acima de tudo nos torna livres. Livres de quê? Livres da necessidade de agradar todo mundo. Livres do peso das expectativas alheias. Livres do medo de decepcionar. Livres da opinião dos outros. Livres do apego ao passado. Livres da escravidão às emoções. Livres dos vícios que aprisionam. Livres da culpa que Jesus já perdoou. Livres da necessidade de controlar tudo. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas estar tão unido a Cristo que nada mais domina o meu coração. Quando Jesus é o primeiro, tudo o resto perde o poder de nos controlar. 3. Um coração que ama com mais suavidade. Outra consequência maravilhosa é que o amor de Jesus suaviza o coração. Ele tira o peso, a dureza, a impaciência. Ele cura feridas antigas que deixavam o coração áspero, defensivo, desconfiado. Quando Jesus reina dentro de nós, o amor pelos outros se torna mais natural. Perdoamos mais facilmente, julgamos menos, temos mais compaixão, compreendemos melhor as fragilidades alheias, somos menos exigentes e mais misericordiosos, e isso não é esforço humano. É fruto do amor de Jesus transbordando dentro de nós. 4. Uma força interior que nasce da fé. O amor por Jesus também nos dá uma força interior inesperada. Não é agressividade nem dureza, é uma firmeza serena, uma coragem tranquila. Quando Jesus é o primeiro, enfrentamos problemas com mais confiança. Não nos desesperamos tão facilmente. Levantamos mais rápido depois das quedas. Não desistimos diante das dificuldades. Carregamos nossa cruz com mais dignidade e esperança. É a força do ressuscitado vivendo dentro de nós. 5. A vida começa a ter sentido. Uma das maiores bênçãos de colocar Jesus no centro é esta. O sentido da vida clareia. Quantas pessoas vivem perdidas, sem propósito, sem direção, apenas existindo, mas quando Jesus se torna o amor maior, tudo ganha significado. O trabalho se torna missão,
A dor se torna caminho de maturidade. A família se torna lugar de amor. O cotidiano se torna espaço de encontro com Deus, até as dificuldades se tornam degraus para crescer espiritualmente. Jesus não remove todos os problemas, mas dá um sentido novo a cada passo. A alegria simples e constante. E queridos irmãos e irmãs, quero destacar um fruto precioso, a alegria. Não a alegria barulhenta, superficial, passageira, mas a alegria profunda, mansa, constante, a alegria de saber-se amado por Jesus. É a alegria que ninguém pode tirar, porque não depende do exterior, mas do interior. É por isso que tantos santos podiam sorrir mesmo em meio às cruzes. Eles tinham Jesus no centro, e isso lhes bastava. Uma pequena oração para hoje. Antes de encerrarmos esta parte, quero oferecer a vocês uma oração simples, mas muito poderosa. Jesus, dá-me a paz que só vem de Ti. Liberta meu coração do que me prende. Enche minha alma com Tua alegria mansa e profunda. Que eu viva cada dia na liberdade dos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta caminhada espiritual em que meditamos juntos sobre o que significa colocar Jesus como primeiro e único amor da nossa vida. E agora desejo deixar para vocês um último convite, um chamado final, não para terminar esta reflexão, mas para começar um novo estilo de vida. Porque amar Jesus acima de tudo não é um momento, mas um caminho. Não é uma emoção, mas uma decisão diária. Não é um sentimento passageiro, mas uma aliança que se renova todos os dias. Hoje quero falar sobre o compromisso de caminhar com Jesus, com firmeza, ternura e perseverança. 1. O amor por Jesus é uma escolha diária. Ninguém ama Jesus perfeitamente todos os dias. Todos nós oscilamos. Há dias de fervor e dias de aridez, dias de força e dias de cansaço, dias de oração profunda e dias em que mal conseguimos dizer: Senhor, ajuda-me. Mas o amor fiel não nasce da perfeição, e sim da perseverança. A cada manhã, Jesus olha para vocês com a mesma ternura com que olhou para os discípulos e pergunta: Tu me amas? Não pergunta: Tu és perfeito? Tu nunca erras? Ou tu sempre acertas? Ele pergunta apenas: Tu me amas? E mesmo se vocês puderem responder somente: Senhor, eu quero te amar, mas sou fraco. Essa resposta já alegra profundamente o coração de Jesus. Porque Ele ama os que tentam, os que lutam, os que desejam crescer, mesmo quando caem. 2. Caminhar com Jesus é caminhar na verdade. Para amar Jesus verdadeiramente, é preciso viver na verdade. Verdade diante de Deus, verdade diante de si mesmo, verdade diante dos outros. Jesus não caminha com máscaras. Ele caminha com corações sinceros. Um cristão não precisa fingir santidade, precisa apenas ser humilde. A humildade atrai o olhar de Deus. E quando caminhamos na verdade, damos espaço para que o amor de Jesus faça aquilo que só Ele pode fazer: curar, renovar, transformar. 3. Levar Jesus para a vida concreta. Irmãos e irmãs, amar Jesus não pode ficar restrito ao templo ou à oração. O amor por Jesus precisa ir para a família, para o trabalho, para os relacionamentos, para as decisões, para as escolhas éticas, para o uso do tempo, para os momentos de alegria e para os momentos de dor. Não existe vida cristã verdadeira que não transforme a vida concreta. O mundo não precisa apenas de cristãos que falam de Jesus, mas de cristãos que viveram Jesus em tudo o que fazem. 4. Caminhar com Jesus é não caminhar sozinho.
Nunca se esqueçam disso. Ninguém segue Jesus sozinho. Somos uma igreja, um povo, uma família espiritual. A fé cresce quando é compartilhada, quando é vivida em comunidade, quando encontramos irmãos que rezam conosco, choram conosco, celebram conosco. Isolamento enfraquece, comunhão fortalece. Procurem sempre caminhar com a igreja, com a comunidade, com os irmãos e irmãs da fé. O amor por Jesus floresce quando caminhamos juntos. E 5. A missão de quem ama Jesus acima de tudo. Quando Jesus é o primeiro, algo inevitável acontece. Nós nos tornamos missionários. Não missionários que pregam com discursos longos, mas missionários que pregam com a vida. A missão nasce quando o coração transborda. E quem encontra Jesus não consegue guardá-lo só para si. Ele se torna luz, torna-se paz, torna-se um sorriso, torna-se consolo, torna-se esperança para quem está ao redor. O mundo precisa dessa luz. O Brasil precisa dessa luz. Sua família precisa dessa luz. Sua comunidade precisa dessa luz. E essa luz é Jesus vivendo em vocês. 6. Um último pedido pastoral. Antes de concluir, deixo um pedido muito simples, mas muito profundo. Não deixem Jesus em segundo plano. Não deixem o amor esfriar. Não deixem o mundo roubar o lugar que pertence somente a Ele. Todos os dias, renovem essa oração. Jesus, Tu és o amor da minha vida. Toma o primeiro lugar do meu coração. Conduz cada passo do meu caminho. Se vocês rezarem assim com sinceridade, mesmo que com fraqueza, Jesus fará o resto. Ele fará maravilhas no coração de vocês. Uma bênção final. Que Jesus Cristo, nosso primeiro amor, ilumine o caminho de cada um. Fortaleça a fé de vocês. Cure suas feridas. Renove suas forças. Encha seus lares de paz. E faça do coração de vocês um lugar onde Ele sempre reine. E que Maria, nossa Mãe, ensine vocês a amar Jesus com ternura, com fidelidade e com coragem. Amém.